De forma geral, nós podemos dizer que a estruturação de um problema multicritério envolve duas fases que se dividem em 5 etapas. A fase 1, por sua vez, é uma fase opcional, visto que se o problema está sendo tratado de forma reativa, ou seja, o problema já está determinado, bem como as pessoas que farão parte da sua resolução. Portanto, nós vamos focar a estruturação do problema na fase 2, que envolve 3 etapas, que seriam a construção de uma árvore de valor, a definição dos atributos e a definição das alternativas. Esta construção ela se dá de forma interativa, ou seja, um decisor e um analista tentando auxiliá-lo no seu processo decisório. O problema geralmente tem uma forma não estruturada a priori, e essa interação envolve o decisor transformar o contexto da tomada de decisão em uma representação mental que será traduzida num discurso e o mesmo será proferido para que, na sequência, o analista procure representar de forma mental o problema e o traduza de forma gráfica. Essa forma gráfica será na forma de um mapa, também conhecido como mapa cognitivo. Esse processo é interativo, portanto, esse mapa precisa ser validado e as eventuais redefinições serão propostas pelo decisor até que o analista consiga sintetizar todo aquele contexto da tomada de decisão a partir da perspectiva do decisor. Esse mapa tem a seguinte característica. Na sua parte principal, ele possui o rótulo do problema, que por sua vez está associado a diversos construtos que foram sendo extraídos naquele processo de interação entre o decisor com o analista. Um mapa como esse, podemos dizer que assume a forma de uma semi-estrutura, ou seja, ele possui toda a essência do problema, que foi validada pelo decisor a partir dos mapas propostos pelo analista, mas ainda não pode ser tratado do ponto de vista matemático. Portanto, em um segundo momento, o analista deve identificar grupos de afinidades entre os construtos, por exemplo, aqui, 2 agrupamentos, e a partir de cada um desses agrupamentos, identificar quais dos construtos representam fundamentalmente aquele agrupamento, o que a gente vai chamar de ponto de vista fundamental. Nesse caso aqui estamos simulando 3 pontos de vista fundamental, um representando o cluster A e 2 representando o cluster B. A partir disso a gente tem a possibilidade de extrair a nossa árvore de valor, que seria então na sua raiz o objetivo do problema e depois nas suas ramificações principais os agrupamentos e as suas ramificações secundárias os pontos de vista fundamentais. Essa árvore de valor tem esse nome porque contém a essência do problema, ou seja, quais são os valores principais que estão sendo considerados no processo decisório a partir da perspectiva do decisor. A cada um desses pontos de vista fundamentais, precisamos definir uma escala de medida. Então, essa escala de medida será uma variável, também chamada de atributo, que vai proporcionar uma mensuração àquele valor inicialmente obtido. E, na sequência, as alternativas serão deduzidas a partir das performances que ela tenha frente a cada um dos atributos definidos. Essa combinação de alternativas e atributos vai gerar o que a gente chama de matriz de decisão, que é a forma estruturada do problema. Nós vamos ver um exemplo, que é a estruturação de um problema da compra de um veículo. Supondo que a partir daquele processo de interação com o decisor, o analista tenha encontrado alguns construtos e eles estão aqui definidos por essas frases. Um construto ele não pode ter muitas palavras por frase, geralmente um limite seriam 10 palavras, portanto os construtos aqui representam
uma síntese de um discurso proferido pelo decisor. A partir dos construtos obtidos, o analista vai propor o mapa. Então, a partir dos construtos obtidos e colocados cada um em uma folha de papel ou um pedaço de papel para ser rearranjado na forma de um mapa, o analista procurará definir a estrutura, tendo como seu ponto de partida o objetivo do problema, que seria a compra de um carro de passeio. Para a compra do carro de passeio, o analista poderia, por exemplo, indicar que a priorização de gastos mais importantes seria um dos objetivos mais relevantes do decisor. Depois, na sequência, diminuir o estresse, depois, na sequência, tornar o trânsito mais agradável e assim por diante. Logicamente, a construção desse mapa está dentro do contexto de um discurso proferido pelo decisor e, particularmente, de como o analista interpreta esse discurso. Eventualmente, um outro analista poderia propor uma outra forma de agrupamento. O que é importante é que, ao final do processo, o decisor valida o mapa e, portanto, os próximos passos partem dessa validação. Supondo, portanto, que o decisor tenha validado esta estrutura, o próximo passo, portanto, será o analista identificar os agrupamentos e os pontos de vista fundamentais, ou seja, identificar possíveis relações, por exemplo, como essa, onde temos aqui questões financeiras e técnicas envolvidas, e um segundo agrupamento que indicaria uma ideia de conforto. Esses dois agrupamentos, portanto, serão representados por pontos de vista fundamental. E o analista, por exemplo, poderia indicar esses dois construtos como pontos de vista fundamentais do agrupamento 1, enquanto esses dois poderiam indicar os pontos de vista fundamentais do agrupamento 2, fazendo com que a nossa árvore de valor fosse então composta pelo objetivo principal, que seria a compra do carro de passeio, como a raiz da árvore. Depois, nas ramificações principais, os dois agrupamentos, o agrupamento A e B, o agrupamento A sendo aspectos técnicos e financeiros e o agrupamento B, conforto. E dentro dos agrupamentos, o nível secundário de ramificação, que são os pontos de vista fundamentais. Por exemplo, gastos e segurança para o agrupamento A e depois entretenimento e praticidade para o agrupamento B. Para cada um dos pontos de vista fundamentais devem ser definidos atributos ou variáveis para sua mensuração. Aqui no caso nós temos que, para o ponto de vista fundamental 1, o analista sugeriu o próprio preço do carro e também incluiu uma ideia de revisão. Portanto, ele separou os dois tipos de custos principais em dois atributos. Para segurança, ele procurou estabelecer aqui a partir de uma medida de número de airbags, enquanto entretenimento, a quantidade de acessórios e praticidade e volume do carro, o que irá nos proporcionar uma matriz de decisão dessa forma, onde nós temos as opções de carro nas linhas e enquanto nas colunas temos as formas como iremos avaliá-los, o que inclui aqui no caso 5 critérios, sendo ele preço, preço de revisão, número de airbags, quantidade de acessórios e volume do carro. O que para esse exemplo ilustra a tradução de um problema não estruturado em uma forma estruturada matricial.